Fala, meu povo, estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada do Vamos Podcast. Ela que, assim como o Pedrinho que veio essa semana, uma das maiores compositoras do Brasil, da atualidade, e ela veio por alguns motivos, né? Primeiro porque eu conheci, é uma simpatia, canta muito, escreve muito e foi o nome mais pedido pelos convidados. Olha só. Unânime. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, hello, olá, merci, arigato. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu que Eu agradeço. sei que a agenda aí é um caos. De todos nós, dessa cidade inteira, de todo mundo. O tempo tá passando cada vez mais rápido, mas eu acho que quando a gente tá ocupado com o que a gente ama, a gente tá ocupado certo. Não, e eu quero, e é pra contar história, né, assim, pô, você tem tanta história legal, porque foi um movimento mais recente, assim, né, pelo menos até a minha inclusão com todo mundo, e todo mundo fala muito bem de você, pela Bibi e pela Bibi compositora. E você tá em todos os rolês agora. Você e a Maíra, vocês estão em todo lugar, escrevendo com todo mundo. Um dia vocês estão em São Paulo, um dia vocês estão na Chapada dos Veadeiros, um dia vocês estão no bar do Barata, sei lá o quê. E todo dia vocês estão escrevendo. Quantas músicas você escreve por dia? Você escreve todo dia, né? Eu tento escrever todo dia, mas acaba que eu vou me pegando com outros compromissos e outras coisas também da nossa carreira, né? Às vezes eventos... eu também abri minha própria editora também, então tem dia que eu tenho que ficar fazendo contrato, essas coisas. Eu adoro, inclusive, parte jurídica, tá? Legal. Eu sou aqui, eu adoro planilha jurídica. E aí eu acabo não conseguindo, às vezes. Então, por exemplo, essa semana, hoje é sexta. Eu só escrevi um dia essa semana. Mas no dia que eu escrevi, a gente fez 5 músicas. Aí. É uma por dia, mas não necessariamente no mesmo dia. Exato. Mas eu tenho esse cálculo, essa... autocobrança mental, assim, de uma média de 20 músicas por mês, assim, pelo menos. E você, o seu critério, você espera inspiração ou é uma parada assim, agendinha mesmo e vou fazer todo dia, escrever um pouquinho, tem dia que sai, tem dia que não sai. Muita coisa por encomenda, né? Eu acho que hoje, felizmente, assim, a maioria das coisas que eu trabalho são ou por encomenda ou já junto com o artista também, o que eu acho muito interessante, assim, atualmente é meu processo quase que favorito, assim, porque você tem um norte muito maior, sabe? Assim, quando você já escreve do lado da pessoa que vai interpretar, você consegue ter uma sensibilidade expandida, porque você está entendendo todos os mecanismos da pessoa, até os trejeitos, as histórias de vida, né? Tudo, você consegue absorver e colocar isso dentro da música. Foi o que rolou com o último álbum da Sandy. E todo mundo fazendo o maior segredo, assim, eu vi o que estava acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo. E aí tem mais um outro que acho que não foi lançado ainda, né? Ali pertinho também. Vizinho do Túlio. Que você fez também, né? Então, tá sendo muito legal, assim. Desde criança, eu sempre tive... Ó, mineiro é assim, tá vendo, né? Vai responder a pergunta, fala desde criança. É assim que eu gosto. Desde quando eu tinha 5 anos de idade, eu já sabia que eu queria fazer isso, assim. Então, sempre... Escrever ou cantar? Ou os dois? Eu falei pros meus pais com 5 que eu queria cantar. Eu fiquei o dia inteiro pensando e falei, eu já decidi, eu quero ser cantora. E aí meus pais ficaram, tá bom. Infelizmente, nunca tive nenhum tipo de contestação em casa, sabe? Pelo contrário, assim, sempre me apoiaram muito. E escrever, eu acho que minha primeira música eu fiz com 7 anos de idade, alguma coisa assim, logo... Precoce. Depois que já estava totalmente alfabetizada, assim, eu lembro de escrever, tentar fazer minhas amigas fazerem uma banda comigo, mas né, não é justo, só porque eu tinha vários conjuntos da Lilica Repelica iguais, eu fazia elas vestirem roupas parecidas, mas não andou esse projeto, entendeu? Não viramos The Next Rouge. Não... Mas, então, sempre foi muito natural, assim, mas uma coisa que foi muito marcante pra mim, eu lembro que com uns 16, assim, eu escrevia muito em inglês. E quando eu escrevia coisas em português, eu escrevia coisas muito bonitas. E eu falava, cara, o que eu for escrever em português tem que ser muito bonito, sabe? Sim. Mas eu parei pra refletir que no meu cotidiano eu não escutava só canções de letras bonitas. Pelo contrário, talvez era o que eu menos escutava. Ainda mais em inglês. Né? Então, assim, eu escutava de tudo, escuto de tudo. Eu sempre tive essa conexão com a música de ser o meu controlador de humor, assim, o rumo da minha felicidade e da minha tristeza total. Então, eu falei, cara, eu posso escrever de tudo. E aí, a partir daquele momento, eu lembro dessa epifania, assim, que eu tive. Eu falei, cara, eu vou escrever de tudo.
Eu quero Legal. escrever de tudo, eu quero estar aberta para todos os segmentos. Então, acho que isso que me trouxe essa oportunidade de, como você falou, estar em diferentes rolês com diferentes pessoas, sabe? E diferentes segmentos musicais também, assim. Eu gosto de escrever funk, pop, sertanejo, MPB, Sim. música eletrônica. Contam os nomes pra quem você já escreveu. Eu sei de Sandy, Anitta. Felizmente, assim, eu tenho vivido uns dias muito... Eu já sou uma pessoa emotiva, né? Mas eu tenho estado muito emocionada, assim, com a gratidão, sabe? Eu tenho 26 anos e hoje mesmo eu já adicionei mais 2 músicas à minha playlist. Então, já são mais de 100 músicas gravadas por outros artistas. Legal. E aí, nisso, acaba que tem um pouco mais de pop, assim. Então, tem... Não Perco Meu Tempo e Desce Pro Play com a Anitta. No Pior Que Posso Imaginar, da Luísa Sonza. Eu escrevi Number One, que é da Pablo Vittar. Também escrevi agora no projeto da Sandy, das que já saíram. Eu escrevi A Leve, que é Sandy e Vanessa. Destruição, que é Sandy e outro eu, ficou lindo. Tudo Teu, que é Sandy e Vitor Clay. E a gente fez junto, né, essas músicas. No projeto da Vanessa tem coisa ainda pra sair. Legal. Mas o que já saiu eu escrevi... Não sei se você viu, teve uma série no Netflix da Família Camargo. Eu participei dessa série, inclusive escrevendo, apareci e tal. E aí a gente fez uma música pro Zezé, que é Isso É o Amor. E nessa série também entrei com uma outra música gravada pela Vanessa, o Zezé e o Léo Santana, que é a Band-Aid. E assim vai, mas aí tem os nossos amigos, Gonte, outro eu, Ziba... tem o Pedro Mariano, que é uma honra de ser parte do repertório dele. Você conheceu ele dos tempos de Dudu Borges. Isso, Pedro, Atitude 67, Bruni e Davi, toda essa galera, assim. E, felizmente, são laços que ficam, né? Assim, pra mim, quando eu falo esses nomes, é como se eu estivesse falando de pessoas da minha família, assim. São pessoas que eu tenho muito carinho. Não, mas que legal. E você... Muita cria do Dudu ali, né? Você entrou no Dudu pra fazer o que exatamente? Porque eu conheço um pouco da história, assim. Já me contaram a história. Que nem era a parte de composição, né? Na verdade, eu entrei como compositora. Só que, assim... Quando eu entrei na faculdade, eu quis fazer faculdade de comunicação, porque eu também, desde criança, eu sabia que queria fazer faculdade ou de comunicação ou rádio e TV. Eu tinha interesse nessas coisas, assim, porque eu sentia que a música já tava, então eu queria fazer uma coisa de expandir a comunicação. Sim. E aí, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar numa entidade estudantil. Depois de 2 anos e meio, eu saí. Aí minha avó tinha acabado de falecer, meu pai estava trabalhando em outro estado. Eu conversei com meu pai e falei, posso ficar 1 semestre sem trabalhar para eu dar um suporte em casa? Meu pai falou, claro, é isso aí, vamos fazer isso nessa transição de vida que a gente está vivendo. E aí, nesse momento, a minha mãe viu o curso do Dudu, que era o Open House VIP, que era primeiro um curso de produção. E esse curso aconteceu dia 2 e 3 de outubro de 2015. E a minha mãe falou, você tem que ir, eu sinto uma coisa muito especial. E foi isso, assim que eu pisei no estúdio, já arrepiei inteira, já... Ele é um gênio, né? Enchi o olho de lágrimas, assim. Antes de eu ver ele, eu já senti isso, assim, só de pisar no VIP. Quando eu cruzei a porta, eu falei, isso aqui é um portal, isso não é uma porta. Que lugar, né? Isso aqui é outra dimensão mesmo. E quando o Dudu começou a falar, então, eu não posso nem falar dele, assim, eu tenho muita, muita gratidão mesmo, assim. E aí eu participei desse curso de 2 dias, que era meio de produção. Então era um olhar dele, né? Como ele trabalhava na produção, Sim. A história de vida dele. Então eu já fiquei muito apaixonada, assim, com o estúdio. Eu falei, cara, eu não sei o que é, mas tem um futuro pra mim aqui nesse lugar, inclusive. Eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí depois, na semana seguinte, teve o primeiro curso de composição. Uma pessoa não conseguiu ir, eu consegui a vaga, porque tava esgotado. Fui também, na semana seguinte, em outro curso. Depois fui uma vez conversar com ele sobre meu projeto, sobre um potencial disco e tal. Depois fui em mais um curso. E assim, eu lembro de ter momentos que eu rezava e falava, Deus, o que eu tenho que fazer para tirar esse estúdio da minha cabeça? Porque parece que a minha vida começou a virar pro estúdio. Tipo assim, tudo no meu cotidiano apareciam coisas que tinham relação com o Dudu, que tinham relação com o estúdio. Nível eu estar dirigindo, olhar pro lado e ter um logo igual o logo do Dudu numa mecânica, sabe? Tipo, então, assim, eu senti uma coisa muito, muito predestinada, assim, sabe? Sim. E aí, um dia, o Dudu foi e me mandou uma mensagem. Alguns meses depois, né, que eu fiz esses cursos, ele mandou, oi, como é que é a sua rotina e tal? Eu queria te contratar para ser compositora da casa. Legal. Aí eu falei... Aí eu respondi isso.
E aí fui. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não sei o que ele quer que eu faça, mas ele falou pra eu compor. Me passou uma agenda, assim, com um monte de Você nomes. já tinha um fluxo de composições antes disso? Não. Eu escrevia quando a música vinha até mim. E é interessante que quando eu fui no curso, eu me senti tão inspirada que eu lembro que, tipo, em uma semana eu tinha feito, 10, 12 músicas, o que não era comum pra mim na época, né? Então, eu tinha 19 anos nessa época. Então, na hora que eu olhei, eu falei, nossa, por isso que eu até senti isso mais forte ainda no estúdio, porque eu sinto que libertou uma parte em mim de querer mais, né? Sim. E aí, quando o Du me chamou, ele me passou uma agenda, tal, de nomes, né, de compositores, e falou, marca aí. Aí eu falei, tá bom. E aí tinha dias, ou até semanas, que eu nem via ele. Eu tinha uma sala em especial, assim, e aí eu agendava, fazia uma agenda, recebia um compositor por dia, todo mundo, segmentos diferentes, Legal. tipo, do compositor top 1 daquele momento no país até alguém que eu vi no Instagram ou que eu conheci na esquina, sabe? Tipo, esse nível, assim. Então, eu demorei muito tempo pra perceber. Isso foram meus primeiros 6 meses no estúdio, foram assim, escrevendo todos os dias. Eu lembro que no começo eu até registrava, fazia minhas planilhas direitinho, depois saiu de mão, assim, mas eu lembro que nos primeiros 3 meses eu fiz, tipo, 150 músicas, sabe? Assim, era um ritmo muito intenso e que me permitiu entender o processo de composição através da prática com pessoas de bagagens totalmente diferentes da minha. Eu estava acostumada a escrever pop eletrônico em inglês sozinha no meu caderno em casa sem instrumento. E de repente eu estava escrevendo, poxa, de forró, sertanejo, de tudo um pouco, assim, e em português também, que foi essa grande virada para mim de começar a escrever. Então, e aí depois de 6 meses que eu estava só escrevendo, e assim, é tão interessante que eu tinha tão claro para mim que eu tava num momento de construção que eu nem chegava pro Dudu e falava assim, olha aqui o que eu fiz. Eu ficava quieta. Aí no dia que ele falava assim, e aí, o que você tá fazendo? Eu falei, não, escrevendo todo dia, tô ouvindo as músicas que chegam no e-mail também, fazendo um filtro. O dia que você quiser a audição, a gente faz. Aí de vez em quando ele agendava, eu ia lá, mostrava algumas músicas. Só que era tipo assim, eu fazia 100, eu mostrava nem 5. Porque eu falava, cara, eu não sei ainda Não tinha quem... confiança na senha. Não é que eu não tinha confiança na 100. Eu entendia que isso era parte de um processo. Eu entendia que o tempo dele era precioso, que é precioso, de todos nós. E eu entendia também que eu tinha que mostrar alguma coisa que ele pudesse estar precisando naquele momento. Sim. Hoje, é muito importante para que a gente que trabalha com criação entenda que, é claro, tem músicas que geram mais identificação e outras que não. Tem todos esses filtros, essas análises. Mas, majoritariamente, a música é o momento que ela se encaixa. Sim. Né? Então, é uma seleção de repertório que está aberta, é um artista que precisa de tal vibe. Né? Então, são uma série de fatores de posicionamento de carreira, de produtor, né? De determinar, de extensão vocal, do que combina mais, do que o artista se sente mais confortável cantando, de papo. Então, eu acredito que a música boa ela vai chegar onde ela tem que chegar. Toda música tem um destino. Mas eu entendia isso, que não adiantava eu chegar e ficar flodando ele de conteúdo para mostrar que eu tinha volume, feito. Né? Não adiantava isso naquele momento, assim. Eu sou muito grata à minha versão antiga que teve essa... maturidade. Essa maturidade e essa paciência, sabe? Sim. Então, assim... Eu tive muito esse entendimento de que cada coisa ia acontecer no seu tempo. Sim. Né? Nesse processo desses 6 meses, eu comecei a ter uma coisinha ou outra gravada. Minhas primeiras músicas gravadas foram pela Tássia Rosbach, que estava fazendo um disco com o Dudu. E era um disco com uma pegada de pop, assim. E eu lembro, assim, por exemplo, as minhas primeiras músicas gravadas, eu pude ver ele fazendo o arranjo, pude ver ela gravando. Então, assim, foi muito especial isso, né? E aí a minha segunda música gravada foi com o Igor Rocha, que é o cantor sertanejo, que eu fui no show e vi o DVD, vi ele gravando, sabe? Então, polos também muito opostos, sabe? Assim, que deram certo, e aí aos poucos foi acontecendo. Sim. E aí eu entrei no estúdio em 2016, né? Assim, em 2017, depois que já tinha uns 6, 7 meses que eu tava trabalhando lá, eu comecei a pegar várias outras funções. Isso, assim, desde receber clientes, né, até organizar a parte de relatório, ajudar a formação de repertório. Sim. Então, eu comecei a pegar algumas outras funções que aí eu comecei a me ver mais inteira dentro do estúdio, assim, e mais alinhada com o Dudu também, né? Então, foi muito importante para mim
ter tido essa oportunidade de crescer do lado dele, assim, porque o Dudu, ele faz pelos motivos certos, ele faz com todo o coração do mundo, é um cara extremamente generoso e ele tem muita visão de futuro e muita visão, especialmente, isso é uma das coisas que eu mais admiro nele, que eu acho que pouquíssimas pessoas têm, ele tem um entendimento de massa. O Dudu, ele até sabe... Até pelo segmento que ele trabalha, né? Mas mesmo quando ele trabalha com outros segmentos, assim, ele fez uma transformação pro pagode também. Sim. Muito Com grande, com Atitude. Atitude. O disco do Thiaguinho também foi um disco muito legal, bom, o Vibe. muito bom. Então, assim, ele é um cara de fusões e de Brasil. Eu acho que ele entende o que é o Brasil como poucas pessoas, assim, sabe? E trabalhou com os maiores, né? Então foi muito legal, assim, e sabe? E você tinha essa convivência com... Porque a gente tá falando de artistas do altíssimo escalão, assim. E você tinha essa convivência para escrever junto ou era um negócio mais sob encomenda? No começo não tinha essa convivência. E essa mesma paciência que eu tô falando foi muito interessante, porque, por exemplo, tiveram dias no começo do meu período de estúdio de eu ver na minha frente o Dudu e o Luan compondo uma música, por exemplo. E enquanto o Dudu tocava piano, eu escrevia 2, 3 músicas. E ficava no meu cantinho escrevendo. Mas eu sabia que não era a minha vez de falar, olha o que eu fiz! Porque, quer dizer, talvez se eu tivesse feito isso, daria certo também. Sim. Não tô falando para as pessoas não fazerem, não se arriscarem dessa forma. Mas eu acho muito importante entender que a gente está plantando e colhendo o tempo todo. É verdade. Mas tem vezes que a gente está mais plantando que colhendo. E tem vezes que a gente está mais colhendo fruto que demora plantando. Mais. Então, cada coisa tem a sua velocidade de crescer, né? E eu fui com essa paciência, assim. Aí, depois a gente começou o Análoga, em 2018, e aí no Análoga eu comecei a auxiliar o Dudu em toda a parte artística, assim mesmo, tipo, desde ajudar a criar os pilares, selecionar os artistas. E uma coisa muito interessante que o estúdio tem, que é contrário do nosso meio, é que a gente trabalha num meio em que a gente lida muito com o ego, né? Porque as criações não são relatórios, não são planilhas, não são coisas que você analisa e você fala, esse é melhor que o outro. Sim. Né? Quando você pega um relatório... É subjetivo. É muito subjetivo, intangível. Então, quando alguém critica uma obra, nossa, é um filho nosso, né? Assim, aos meus olhos, meu filho perfeito, né? Então, a gente vive numa indústria que naturalmente é mais inclinada a ferir o ego. E quando você trabalha em estúdio, o estúdio ele é a nascente da criação. Ele é o lugar que o artista tem que estar mais confortável de todos para ele ser ele de verdade. O VIP tem muito isso. E principalmente, assim, dentro do estúdio, você faz de tudo um pouco. Então, ao mesmo tempo que eu recebia um cliente, às vezes eu servia um café, levava o Elvis e o cachorro para passear, né? Ao mesmo tempo que eu fazia essas coisas de madrugada, assim, não tinha ninguém, a cozinha estava suja, todos nós, a gente ia lavar louça, a gente ia limpar o chão, a gente ia fazer o que tem que fazer. Comprar comida, mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, às vezes eu participava das reuniões com o presidente de gravadora, com o presidente de empresa, o Dudu me dava essa participação, sabe, nas coisas, respondia e-mails, organizava contratos, assim. Então, é muita responsabilidade, muita autonomia, muita confiança, mas principalmente o entendimento de que servir é lindo. E eu me identifico muito com isso, porque eu acho que a composição é parte de servir. Totalmente. Né? É quando a gente se encontra num lugar que eu quero... Primeiro, assim, claro que também o artista, mas é a música primeiro. E não rola de vez em quando um apego, assim, de tipo... Puta, escrevi essa aqui pra Sandy, mas eu não quero mais dar pra Sandy. Essa aqui eu quero gravar. É interessante, assim, porque esse meu lado de artista, né, assim... Desde criança eu sabia que eu queria cantar, ficava cantando um karaokezinho e tal. Lancei poucas músicas até agora, no meu próprio perfil de artista, né? Tem um disco praticamente pronto, engavetado. Ai, não posso nem falar desse tópico. Mas eu acho que quando isso começa a acontecer, esse apego artístico começa a acontecer, é porque realmente a gente tem que focar no artístico. Legal. Né? É porque realmente, tipo assim, então, de duas uma, ou você tá no momento de vida que você tem que focar no artístico, ou você tá entregando mais do que pode. Porque não é fácil você chegar pra escrever e falar assim, tá, hoje não é a Bibi artista cantora, palco, hoje é a Bibi compositora. Não tem uma chavinha, assim, que é tão simples você pegar e desligar. Pra mim tem uma chavinha. É mesmo? Mas, quando eu trabalho com artistas que têm a mesma vibração que a minha, no sentido até, por exemplo,
eu gostaria de lançar coisas que vão nesse mesmo caminho, aí fica um pouco mais perigoso. Porque aí eu tô fazendo músicas que são muito, tipo, muito em casa, sabe? Assim, pra mim. Sim. Mas felizmente, assim, acho que desses anos, eu tenho 6 anos que eu trabalho profissionalmente com composição. Eu diria que tiveram, 3, 4 músicas que eu fiz pra outro artista que eu falei. Vou fingir Na que eu verdade, não 3, fiz. 4 não, porque teve uma que eu nem fiz pra outro artista. Eu fiz pra mim, mas acabou sendo. Eu permiti Sim. ser gravada por outra pessoa. Mas essa eu permiti ser gravada e outras 3 que ainda não saíram, talvez nem vão sair, mas eu fiz pra outro artista e no final eu fiquei Sim. tipo. Se ele não for lançar, eu vou pegar pra mim. Vou pegar pra mim. Mas com o entendimento de que se eu fiz pra ele, eu fiz pra ele. Então se a pessoa quiser, é dela. Mas se eu não quiser, tamo aí, né? Se não quiser, ela volta para casa. Mas eu acho muito legal, assim, porque esse movimento todo, você, Maíra, o Nage, o Deco, são pessoas que às vezes escrevem para pessoas que eu nem escuto tanto, mas quando eu sei que é a música da pessoa, eu vou ouvir, porque eu quero saber da composição. É o caso da Sandy, assim, eu admiro muito, acho muito massa o som que ela faz. Muita coisa que ela lança recentemente não tá muito na linha do que eu mais escuto. Mas o que ela vem lançado, por exemplo, vocês escreveram, você, a Bárbara, o Mike, o Guto, e eu vou ouvir muito pela composição, assim. A com a Vanessa ficou linda, pô. Meus parabéns, musicão, viu? Nossa, assim... E que massa, né? Pra você, com 26 anos, você deve ter crescido ouvindo as duas, né? E você vê as duas lançando uma música sua, deve ser muito massa. E é muito interessante. Eu tava até comentando com a minha mãe essa semana, assim. Eu participei de um camp pra Sandy, com a Sandy, e de 2 camps já pra Vanessa, com a Vanessa. Inclusive, esse segundo foi um camp bem pessoal, assim, né? Com a Van. Que foi o da Chapada. Foi o da Chapada. A gente foi pra Chapada. Eu acho uma estratégia muito massa. Foi muito legal. E a gente foi só eu, Amanda, Maíra e Vanessa, assim. Então, legal. A gente pôde mergulhar bastante. Mas o que eu fiquei mais feliz, assim... Primeiro que tanto a Vanessa quanto a Sandy e também... eu tive uma música gravada por Ruge também, que pra mim foi foi uma grande conquista, assim, porque a minha criança... eu ouvia Ruge com... Não, mas é que Ruge fez um álbum de comeback. Depois, aí foi nesse lembro. álbum de comeback, foi nisso. E aí eu pude ter uma música gravada por elas com a Bárbara também, escrevi com a Bárbara. E aí eu falei, cara, eu tô realizando... Nesse momento... com essas músicas que já saíram, eu sinto que eu realizei todos os desejos da minha criança. Se eu quiser que a minha criança, assim, pule até o céu, aí a gente escreve uma pra Avril Lavigne e aí foi. Tá aí, né? Aproveitar o gancho aí esse mês. Assim, quem sabe? Mas, então, assim, Ruge, Sandy, Vanessa, sabe? Tipo, são pessoas que me estimularam a fazer o que eu faço. Então, além de... Quando eu trabalhei com elas, eu sentia uma extrema necessidade, tipo, de tentar devolver, sabe? Tipo, o que elas me entregaram. Isso é muito especial. Mas, principalmente, saber que essas pessoas que alcançaram e que definiram o pop do nosso país... Sim. Se mantiveram fiéis aos corações que elas têm. E você ainda fez um negócio que é uma quebra de paradigma, porque eu lembro que na minha época, quando eu era mais moleque, a mídia fazia uma rixa entre a Sandy e a Vanessa. E aí você vai lá e você escreve a música que as duas gravam juntas. É do caralho. É muito bom. Eu fiquei muito feliz, cara. Assim, nossa, minha criança tá isso. Tipo, realizadésima. Tipo, agora eu vou começar a realizar da minha adolescente, entendeu? Tipo, eu falo sempre na terapia. Tipo, eu já realizei os sonhos da minha criança, agora eu vou pra minha adolescente. Mas eu acho que o que eu mais aprendi nesses 2 camps com a Sandy e com a Vanessa... foi o nível de maturidade musical das duas. Eu organizo alguns camps de composição, já participei de inúmeros, assim. Desde 2018, nossa, já perdi a conta, assim, felizmente, de quantos eu participei e de quantos organizei também. Mas, geralmente, o camp ele vem muito num lugar, ele comumente acontece, ou num lugar de vamos nos reunir e vamos fazer... ou vamos fazer um repertório para tal artista. Sim. E aí, o camp, ele é quase que um teste de extremos. Eu sempre falo isso. Para qualquer artista que a gente está fazendo um camp, especialmente quando é primeiro álbum, eu gosto de sentar com o artista e conversar. Olha, o que a gente está fazendo aqui é testar todos os seus extremos. Porque a gente precisa saber até onde você vai falar de amor,
Né? Outro dia, uma amiga, a Mariana, a gente organizou um camp pra ela e eu falei, olha, a gente tá te conhecendo, Legal. Então, eu preciso entender se quando a gente falar de amor, você vai ser a menina que sofre por causa de um cara, você vai ser a menina que o cara faz alguma coisa de errado e você fala, tudo bem, que eu também vou fazer isso aí, é nóis. Ou você vai ser a menina que faz o cara sofrer. Quem você vai ser? Eu não sei ainda. Eu preciso testar todas essas opções. Todos esses caminhos, os seus extremos de papo, os seus extremos de influências musicais. Então, assim, quando a artista fala, eu gosto de rock. Então, então vamos testar uma música que seja extremo rock, ver até onde isso vai, né? Então, o camp, ele tem esse viés de exploração artística e de teste de limites. Mas o camp com a Van e com a Sandy foram camps de artistas que já têm mais de 20 anos de carreira. Ou seja, elas já fizeram todos esses testes. Sim. E aí você senta com um artista que te fala, eu sou isso. Pronto. Fica mais fácil, mais difícil? Mais fácil. É mais intenso, né? Porque você não tá descobrindo, você tá andando, você tá entrando numa caverna que já tá ali há anos, entendeu? Assim, já tá estabelecido, já tá tudo construído. Então, tem a moldurinha, você tem que trabalhar dentro da moldura. Exige muito mais cautela nesse sentido, entendeu? Porque você não tá testando, você tá... eu me sinto convidada a entrar na bolha delas, entendeu? Então, isso é um processo mais íntimo, de alguma forma. Sim. Porque aí você acessa coisas muito pessoais, né? Mas é muito interessante, porque o nível de assertividade é maior. É maior. Entendeu? Porque aí a artista tá lá do lado, ela fala, eu sou isso, eu não sou isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim. Ou então a gente fica ali tanto tempo conversando de outras coisas, que aí... Sim. Nesse processo da composição, a gente entende. Eu acho que o compositor é uma pessoa sensível. Isso, mas eu acho legal você trazer esse caminho do emocional para onde você vai seguir na composição. E você também trabalha a composição como uma coisa técnica, assim, pensando em estrutura, pensando em... essa aqui ela tem que ter um A, B, aí tem que ter uma parte C, e vamos fazer... Você pensa nela como uma coisa mais técnica ou você joga ela 100% no emocional, assim? Eu acho que as duas coisas combinadas. Acho que depende da ocasião, depende do artista. Eu costumo pensar mais nesses aspectos técnicos antes e depois. Né? Antes no sentido assim, poxa, estamos chegando agora para fazer com uma música para tal artista. Quem é esse artista? Qual é o público dele? Não adianta eu achar que porque o artista... quer falar tal coisa, mas ele tem um público adolescente. Vamos supor, ele quer falar de pegação, mas ele tem um público de 13 anos de idade. Sim. Como que a gente vai fazer isso? Tipo, é conflitante, entendeu? Então, é importante, assim, até para que o trabalho da música, para que a música caminhe bem, entender como juntar essas duas coisas, né? Então, assim, acho que a todo momento, antes você entender quem é, qual é o público, qual a faixa etária, quais são os outros artistas que competem ou que estão na mesma prateleira musical que esse artista. Qual é o rumo que ele quer estar no futuro, né? Porque, às vezes, tem músicas na carreira de alguns artistas que são músicas de transição, né? Sim. Que são músicas de preparando para uma nova fase. Mas quando você pega artista mais novo, né? Então, às vezes, o artista já lançou um EP, vamos supor, ele lançou 4 faixas dentro de um segmento. E aí o disco vai vir com uma outra pegada. Exemplo, ele lançou um disco, o primeiro EP, com coisas mais eletrônicas. Sim. E aí ele quer fazer um disco mais orgânico. Então, antes, a gente vai ter que fazer algumas músicas, pelo menos 2, 3, que são uma transição disso, uma mistura. Né? E essa mistura vai não só na produção, ela vai na canção também, de papo, né, de referências melódicas. Mas eu não costumo, durante o processo de composição, racionalizar, sabe? Só quando, tipo assim, tem uma demanda muito específica, um briefing muito específico, aí sim quase a gente um jingle. tem que... Você faz jingle também ou não? Eu já fiz... eu já fiz, assim, campanhas publicitárias. Eu fiz uma campanha da Risqué, que foi, inclusive, onde eu conheci a Jenny Mosello muitos anos atrás, que o Dudu produziu. Fiz uma campanha junto com o Dudu e com o Brabo Music da Coca-Cola, que foi Luan, Pablo Vittar e Simone Simaria. Foi bem legal, uma experiência muito, muito forte. E aí já gravei alguma voz de algumas outras coisas e tal. Mas eu acho que uma experiência parecida com jingle, mas não é jingle que eu tive, foi agora o Rensga Hits, que é uma série do Globoplay. É uma série da história de uma cantora sertaneja e compositora,
E eu escrevi todas as músicas da trilha original. Que massa. Então, não se assemelha ao jingle nesse Sim, sentido, sim. mas se assemelha ao fato de ter um briefing. Não só um briefing, quanto um roteiro gigante de todos os episódios, né? E de entender aquele universo, né? Então, foi Tá uma fazendo experiência muito infantil legal. agora que eu tô sabendo. Ah, a gente fez umas infantis agora, foi muito legal. E é uma outra frente, né? Um negócio completamente Eu diferente. tenho uns trabalhos meio teens também, que eu fiz a trilha sonora de uma série do Disney Channel também, assim. Eu gosto muito desses desafios, assim, a gente tem que fazer isso. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Mas eu já conheci um pouco da sua trajetória. E eu vejo que você tem uma trajetória muito parecida com a da Marília. Ó. Olha que bizarro. Essa semana é a segunda que ela dá, tá? Mas olha o que ela falou, você ouviu o que ela falou? Era o que eu imaginava. Que bizarro. E não foi combinado. Essa semana aconteceu exatamente uma parada assim. Eu tava falando alguma coisa com o Uau. Pedrinho. Aí ela falou assim, ótima pergunta. Eu falei, cacete. Gente, obrigada, Siri, se é isso que você Eu vou guardar esse imaginava corte, também. hein? Eu vou guardar esse corte. Nossa, obrigada, Siri. Eu fiquei honrada com a opinião dela. Porque é um movimento muito parecido, assim, de compor para bastante gente, de ter essa maturidade, Puta, eu não vou achar a palavra, mas de você escrever, de dar uma cria sua para um outro artista, de ter essa generosidade com outros artistas e tal. E agora você vem para um projeto seu, assim, eu sei que ele já existe. E você lá no nosso evento, por exemplo, quando a gente saiu do palco, a gente fez o palco aberto, subiu a Maíra, subiu você, subiu a Giovana. Todo mundo chegava para mim e falava assim, caralho, onde estavam essas meninas? E eu falei assim, elas estão chegando. Elas estão chegando. O palco foi aberto para isso. Porque é uma galera que tá chegando. Vocês já chegaram há muito tempo em frentes diferentes. E agora vocês vêm numa frente de identidade, de pô, vamos palco, show, lançar coisa nova. Eu queria ver, assim, agora a Bibi cantora. Assim, você faz questão de ter todas as suas músicas. Como que tá o projeto Bibi artista? Pessoa jurídica. Então, é muito interessante isso, porque como eu gosto de escrever tudo, gosto de ouvir de tudo, tenho naturalmente uma bagagem mais pop, porque é o que eu mais escuto, né? Assim, mas se você abrir meu On Repeat no Spotify, é uma piada, porque assim, literalmente eu escuto, tipo, eu tô, tipo, chorando com a Miss Sater e aí na sequência Muito ouvindo, tipo, bom. K-pop, entendeu? Tipo, tipo, Eu fiz uns contratos dele, assim, recentemente, de um outro cliente, e esse cara é genial. Ele é genial. Genial, muito bom. Sempre ouvi desde criança. Eu Fui ouvir agora de novo. novo, Bruno de 33, o que eu ouvia lá quando eu morava lá na cidade dos meus pais, há 15 anos. Caraca. Eu escuto a Miss Sater desde criança com meus pais, assim. E meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então ele organizava muitos eventos culturais. Legal. Então, desde criança, eu fui em muito show. Mesmo ao Miss Sater, eu conheci ele, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. E eu tava fazendo aula de violão na época. Então, eu fiquei olhando o show inteiro, assim, ele tocando. Eu falei, se meu dedo dói, esse homem não deve nem ter dedo. Violeiro ainda. Então, eu fui conhecer ele depois. Aí eu cheguei e falei, oi, Almir, deixa eu ver sua mão. Que aleatório. Aí ele, tá? Imagina, Cigana. Tipo, imagina uma criança chegar pra você e falar, me deixa eu ver só, porque eu queria ver se ele tinha muitos calos, entendeu? Porque eu fiquei pensando assim, meu dedo machuca, né, o dele, cara. Então, assim, foi muito legal isso, desde criança ter esses mergulhos, né? E como eu nasci em Minas, morei em Campo Grande, aí depois fui pra Goiânia, vim pra São Paulo, voltei pra Belo Horizonte, depois voltei pra São Paulo. É muito legal que eu tive acesso a esse tom quase regional do Brasil, Sim. sabe? De muitas cores, assim. Então, eu escuto, de fato, K-pop, Beyoncé, assim, ó, cabelo Mariah, entendeu? Essas coisas. Mas é inegável, assim, essa fonte rica do Brasil, sabe? E como está presente no Rensga foi isso, cara. Escrever uma trilha sertaneja, sabe? Tipo, ter Campo morado Grande em é muito Goiânia forte. e em Campo Grande me forte. permitiu isso. Ter Goiânia. trabalhado com o Dudu me permitiu isso, sabe? Mas eu acho que essa generosidade que você comentou vem do entendimento
do entendimento disso que eu falei no começo, assim, que eu tô servindo a música, entendeu? Então, o que ela me entrega, eu acho que não vai ter nada nunca que eu possa fazer pra compensar o que ela me entrega, sabe? Sim. Assim, porque é isso, eu sei desde criança que a música, ela é o que me faz... A música, pra mim, é o que me diferencia entre sobreviver, tipo, sabe, só existir, e viver profundamente, assim. A música que me permite isso, que me dá Sim. propósito, que me dá felicidade, assim. Eu vejo, tipo, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais alegres da minha vida, eu ponho uma música e aí eu choro tudo que eu tenho que chorar, eu rio tudo que eu tenho que rir, eu grito tudo que eu tenho que gritar, sabe? Mas eu acho que o caminho da música é exatamente esse. É a verdade, assim. Eu costumo dizer que para um artista acontecer, ele tem que ter música boa para um determinado público, que é o seu caso. Você tem que ter muita verdade, você tem que, naquilo que você faz, coração mesmo. Você tem que ter um investimento, porque infelizmente não tem jeito. Para você fazer um negócio rodar, você tem que ter um investimento. Relacionamento, né? Relacionamento é... E você tem, porque foi o nome mais pedido no meu podcast. Eu adorei quando você me falou isso, cara. Que legal. E é muito legal, assim. E eu adoro ver essa nova cena se formando, porque tem uma cena que ela já está muito bem estabelecida. E essa cena que está bem estabelecida tem puxado uma nova cena. Então, eu vejo esse movimento, assim. Você tem lançamentos seus programados já? Como que tá? Ainda não. Na verdade, assim, eu saí do ano passado e eu saí muito com essa demanda comigo mesma, sabe? Eu falei, cara, eu preciso de um tempo para eu definir a minha própria identidade artística, porque não tem como. Mesmo que eu fantasie todos os cenários, eu preciso parar e me dedicar genuinamente para isso, sabe? E parar, eu digo... Eu converso muito isso com o César Lemos, não sei se você conhece. Não o conheço. César, poxa, é uma lenda, assim, da indústria, é um dos meus gurus também, eu conheci ele no estúdio. O César, ele foi braço direito do Michael Sullivan, então, assim, ele tocou no The Fevers. Ele foi braço direito do Michael Sullivan, então ele viveu tudo isso, assim, de Tim Maia a Xuxa, todos os in-betweens disso. E morou 25 anos nos Estados Unidos, produziu de tudo um pouco. Produziu tudo da Vanessa, dos anos 2000, Felipe Dilon, toda essa galera, assim. Ele tem uma bagagem muito grande, é um dos meus melhores amigos, assim, mesmo. E ele que me fala isso, ele fala assim, parar não é deixar uma coisa morrer, né? É só você entender assim, agora eu vou colocar minha prioridade aqui. Então, acho que tudo na vida é sobre a gestão de tempo, é uma gestão de prioridades, né? Então, assim que eu saí do estúdio, eu saí porque tudo que eu faço, eu me entrego muito, sabe? Eu sou muito 880, assim. Eu gosto dos seus áudios. Os áudios felizona, assim, ela começa a dialogar com ela mesma. Juro, é porque você não... Depois só piora, tá? Você abre um portal, aí eu mando os áudios, tipo... Só uns negócios assim. Ai, meu Deus, maluca demais. Mas parar nesse sentido, de dar prioridade à minha carreira de artista. Eu acho que quando eu fizer isso, eu tenho que fazer isso de forma prudente, sabe? Assim, seria justo comigo. Mas aí eu fui atrasando esse último ano agora, que eu já estava fora do estúdio. Fui preenchendo a minha agenda de composições e mais projetos. E aí tô com alguns projetos agora para os próximos meses que vão me ocupar inteiramente já, tipo... Mas de composição? Então eu vou adiar meu disco mais um pouco. Não dói? Dói muito. Dói bastante, assim, inclusive... Tem que ter maturidade pra fazer isso. A Amanda Coronha, essa é uma das minhas melhores amigas, né? Ela me mandou, ontem de manhã, ela mandou assim... Não deu nem bom dia, mandou. Lança uma música. Só lança. E sai. Eu acho super válido. Aí eu falei, cara, eu vou pensar, mas eu acho que... É louco isso, porque eu acho que vem de um lado de maturidade, como você falou, mas vem um lado também de autocobrança, autocrítica, né? Assim, eu faço tanta coisa com todo mundo, coisas tão diversas, e como é encontrar a minha verdade, né? Tipo, como é encontrar as canções que só eu posso cantar? Como eu falei, você viu? Eu te falei que dos que eu fiz para as outras pessoas tem, tipo, 3 ou 4. Então, assim, eu não tenho ideia de quantas músicas eu tenho escrito na vida, mas acho que eu devo estar beirando umas 1.500, Caraca! talvez. Porque não tem como, tipo assim, são músicas que a gente não...
escreve e nunca mais vai nem lembrar que fez essa música. Imagina esse Pix da Abramos, Gustavo. 1.500, é isso? 1.500. Não, mas 1.500 que eu fiz, assim, que eu nem sei onde estão, entendeu? Tipo, que eu vou fazendo, mas gravadas não são, né, essa quantidade. Gravadas... São 100. Não, gravadas são, acho que 107 que eu tenho gravadas. Anitta, Pablo, Luísa Sons, outro eu, Sandy, esse Pix da Abramos deve ser... Isso aí, você entrou num tópico, inclusive, que é uma grande ilusão, tá? Você que quer viver de composição. Vamos lá, a composição dá dinheiro? Cara, é muito louco isso, assim, porque o que acontece? O digital não é um pagamento justo. Não mesmo. Não é um pagamento justo. Eu acho que a gente tem muito para melhorar, assim. Eu sou uma pessoa que eu me esforço em ser participativa como posso, inclusiva como devo, tanto no sentido de incluir mulheres, incluir pessoas, artistas novos, compositores, né, que eu vejo que estão fazendo um trabalho legal, mas eu acho que a gente tem que ter um senso político, sabe? Um senso político de, assim, tem muitas coisas que demoram pra gente conseguir bater o martelo, falar, não, Sim. eu só trabalho dessa forma, Ah, sim. né? Esse tipo Business, de coisa. é business. Mas que demora, às vezes, um tempo pra gente construir não só a reputação suficiente para conseguir manter isso, mas também a forma de falar. Eu acho que na nossa indústria, a gente perde muitas oportunidades de crescimento conjunto porque a gente não tem, união. Se você acessar qualquer outro trabalho, você vê, tem a OAB, tem a ordem, né? Você tem uma reunião dos advogados que eles vão se comunicar. Tenho as minhas críticas. E sempre teremos, né? Mas assim, praticamente todos os setores têm sindicatos, têm algum tipo Sim. de senso político ou comunitário que vai lutar por uma base de direitos. Sim. E a gente não tem isso fortemente estabelecido no lado artístico. Verdade. A gente tem isso nas gravadoras, as sociedades fazem um trabalho lindo no Brasil. O Brasil tem uma das melhores direitos Abramos, arrecadação de BC, direitos verdade. autorais do mundo, né? Uma das melhores arrecadações assim de estrutura, de fluxograma disso acontecer. Mas a gente não tem união artística. Então, o que acontece? Eu vendo isso nos meus colegas, assim, que às vezes a gente fica com coisas tão assim, abafadas na gente, que aí na hora que a gente tem a oportunidade de falar que vai cobrar, ou que não vai autorizar, que não vai ser assim, a gente não fala, tipo, ó, eu não vou autorizar por tal e tal motivo, ou então eu vou cobrar tanto por tal e tal motivo. A gente não fala assim. A gente fala assim, só que não vai passar isso não, entendeu? A gente acaba perdendo a razão porque a gente vai ficando com esses sentimentos reprimidos, né? Só que, infelizmente, a gente está numa indústria que é movida por relacionamento. É exatamente Então, isso. quando você questiona uma coisa sem usar argumentos razoáveis, né, reais, com base... quando você prova que é estatística, né, a gente acaba perdendo a razão e aí você fecha uma porta para a sua própria carreira. Então, é um pouco triste isso, né? E eu acho que a gente tem que melhorar em vários sentidos de arrecadação, de união, de entendimento. Acho que agora a gente está finalmente migrando para uma geração de artistas, compositores Sim. que tem um entendimento de que, claro, eu quero mergulhar na minha arte, eu quero viver dela, eu quero poder estar no lado criativo, mas eu sei o que é obra, eu sei o que é fonograma, eu sei qual é a divisão de conexos, eu sei onde minhas obras estão editadas, eu sei... As pessoas estão tendo bagagem. Noção de que isso é necessário. Sim. Nem todo mundo sabe ainda, porque não é um conteúdo, tipo, extremamente acessível, no sentido... Você não vai no Google e tá lá explicado. Mas se você ligar para a sua sociedade, se ligar Eu tenho na vídeos UBC, na explicando Abrams, no meu canal do YouTube. clica aqui nesse link. Vai ter o link aqui, tá lá. O que é obra, o que é fonograma, SRC, Exato, ou SWC. seja, hoje já tem em algum lugar. É. Quando eu comecei 6 anos atrás a trabalhar no estúdio, o que é relativamente pouco tempo de carreira, assim, 6 anos, comparado ao resto da vida, né? Sim. Não era... em tão pouco tempo, já virou uma coisa encontrável. E mesmo com muita informação, a maioria dos artistas não faz questão de ter informação burocrática do seu patrimônio. Sim. É muito louco, assim. Eu lamento muito isso, sabe? Mas você vê, mas fica pra trás. O cara deixa de ganhar dinheiro. Por falta de informação, o cara deixa de proteger, deixa de licenciar, deixa a música pra qualquer um, aí você vai ver, o cara tá com uma música, tá no top 10 Brasil, e o cara fala assim, mas eu ganhei R$150. Por que será?
Porque às vezes sim, às vezes o streaming e o pagamento é super injusto e às vezes a execução pública é muito pequena. Mas não é pra ser assim. Ser o cara que tem a música mais tocada do Brasil. E é o que eu sempre falo, assim, pode ser R$10, mas são seus. São seus. Entendeu? Então, assim, se você tem que receber esses R$10, esses 1.000, esses 10.000, você tem que correr atrás disso. Não adianta reclamar sem saber, entendeu? O Arthur Fitzgibbon da OneRPM fala isso. Já deu pra comprar uma pizza? Então já tá no caminho certo, entendeu? Mas é muito disso, assim. Porque você tem meios de ganhar dinheiro com a música, mesmo não sendo cantor, só escrevendo. Eu nunca vi um mercado, eu não tô dizendo que está ultra valorizado, mas eu tenho visto um movimento de valorização das obras. Porque hoje você tem escritórios focados em escrever refrão sertanejo. Escritório então, mas focado isso, por exemplo, no sertanejo já tem há muito tempo. Entendeu? Exatamente. O sertanejo ele é um grande trunfo para a indústria. Sim. Né? É claro que toda moeda tem duas faces, né? Mas eu acho que o grande trunfo do sertanejo que ele trouxe foi a profissionalização do mercado, Sim. do entendimento do que é a profissão de compositor. Né? Então, assim, agora mesmo com o Rensga, eu fiquei muito feliz, porque é uma série que fala de compositor. Então, as pessoas podem ver e entender. Assim, eu sinto que 5 anos atrás, se você andasse na rua e perguntasse, 70% das pessoas iam achar que o artista escreveu o que ele está cantando. Hoje já não é assim. As pessoas começam a realmente entender que existe um processo criativo por trás, que existe um produtor, que existe, né, que existe toda uma indústria por trás de todos esses acontecimentos. Mas, infelizmente, nada disso vai mudar enquanto, assim, fora isso da união, mas tem esse lado individual, de você querer saber o que é importante para você. Né? Felizmente, assim, eu cresci, meu pai trabalhava em banco, como eu falei, mas ele foi todas as funções do banco, entendeu? Então, ele só poderia exercer bem um cargo de superintendência ou diretoria ou de qualquer outra coisa porque ele foi assistente de caixa. Sim. Porque ele foi o cara que... Passou por todas as etapas do processo. Então, assim, isso está presente em qualquer negócio. Em qualquer indústria de trabalho, ninguém faz só o que gosta. Claro que a gente quer fazer o que gosta, né? Mas você também não acha que você tem muito disso hoje pelo período que você passou no Dudu? Com certeza. E é uma exceção espetacular, mas é uma exceção. A grande maioria não consegue ter essa visão. Mas é muito louco precisasse. assim, Bruno, porque eu tive essa oportunidade, mas eu tive o desejo de conhecimento. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, hoje, olhando pra trás, eu consigo fazer. É isso, vai, garota. Assim, eu tenho muita dificuldade de me parabenizar pelas minhas conquistas, sabe? Eu geralmente deixa eu baixo. Porque eu sou capricorniana, com ascendente virgem, entendeu? Então eu acho que nunca foi ainda, entendeu? Mas, assim, hoje eu consigo, com muita terapia, olhar e Faz falar, a propaganda do terapeuta aí. Eu faço psicanálise ainda, vem comigo. Inclusive indico. Eu acho que hoje eu consigo olhar e falar assim, cara, esse é o caminho que eu sonhei pra mim. Legal. Tá tudo certo. Enquanto você for fiel ao seu coração, fizer pelo motivo certo, tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que tudo isso aconteceu porque eu entendi a importância disso. Então, enquanto cada um não entender que é importante ter esse tipo de conhecimento, não muda, entendeu? É muito do seu interesse, assim. É o que eu costumo dizer. Hoje eu não tenho estagiários no escritório, mas por outros motivos, assim. Mas antigamente, quando eu tinha estagiário no escritório, você às vezes passava um contrato para um estagiário para ele formatar. Coisa que eu conseguiria fazer em 5, 10 minutos. Mas eu passava e falei, cara, formata esse contrato para mim e faz isso aqui. Mas essa era uma ferramenta para ver se o cara tinha interesse de se dar o trabalho de ler o contrato. De aprender alguma coisa que estava ali, de absorver alguma informação. E na maioria, não. A grande maioria, não. O cara te entregava, por exemplo, às vezes... Eu trabalho com música. Você sabe quantos contratos eu já formatei? Por muitos. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente tinha uma demanda do artístico tão grande, tão acelerada, que eu não tinha o tempo do escritório. Então, ao invés de eu esperar o cara falar, eu falava, eu tenho esse modelo, eu fiz isso aqui. Tá bom. Vê se tá bom. Não chega a nada, né? Na maioria das vezes, passava. O advogado falava, é isso aí. Então, fechou. Entendeu? Mas por quê? Porque tá aqui na minha mão. O poder de resolução tá em mim. Se parou em mim e eu consigo resolver, eu vou resolver. Sim, lógico. Pode ser o que for. Então, assim, esse negócio de
eu acho que a gente tem que se permitir passar por algumas coisas, entendeu? A gente está vivendo uma geração que como o acesso às coisas é relativamente fácil. Poxa, na minha família, meus avós, meu pai começaram a trabalhar com 8 anos de idade. Sim. Então, assim, se a minha avó começou a trabalhar com 8 anos de idade, como babada uma casa de um senhor do interior de Minas, se ela começou a trabalhar na cidade, foi para que meu pai não tivesse que começar na cidade. E se meu pai começou na mesma idade, acabou que ele começou na mesma idade, foi para que eu não tivesse. O pessoal do Banco do Brasil pegou cedo ali. Ah, não, ele começou antes. No banco ele entrou com 19. Então, assim, eu preciso honrar isso, entendeu? Mas eu vou honrar isso, não é ficar vendo internet todo dia, entendeu? Não é fazer. passivo, É entrar com atividade, assim, com paixão com as coisas. Eu comentei isso, eu comento isso sempre, cara. Eu tenho um afilhado de 14 anos, eu falo com ele, você precisa amar as coisas, entendeu? Tipo, entender que tudo tem mágica. E assim, na hora que você determinar uma coisa pra sua vida, se você determinar que é isso, não, meu sonho é fazer pedestal. Aprende a mágica do pedestal, porque o pedestal tem uma mágica. Imagina como é que esse elástico tá aqui, sabe? Tipo, que é um elástico de aço. Ó, eu fiz o teu barulho, desculpa. Esse não é um ação. Eu não sei o que é, mas assim, tá vendo? A pessoa que faz pedestal vai saber explicar o mundo dos pedestais. Sim. Então, assim, eu acho que todas as profissões, todos os ofícios têm mundos paralelos e tem magia, sabe? Assim. Essa nova geração, assim, claro que não dá pra generalizar, mas vem um pouco mais raso, eu sinto. Tem mais informação, mas muito menos paixão nas coisas. Por isso que eu parei de contratar estagiário. Ó, você perdeu essa oportunidade. Se você quiser estagiar, mande seu currículo e fale, eu vou ler o contrato. eu formato e leio. Mas é isso, é uma geração muito mais imediatista, assim. Como tudo na vida, você não pode generalizar. Mas é uma geração que é mais... Não pensa no negócio como um todo, quer saber do agora, quer resolver tudo agora, não tem a paciência de... Cara, eu para abrir meu escritório, eu demorei quase 15 anos. Eu trabalhei para os outros, assim, por 12 anos. E aprendi, suguei tudo que eu pude sugar. A hora que eu falei assim, eu tenho condição de abrir o meu escritório sem representar um risco para o cliente e eu tenho bagagem suficiente para tocar todo tipo de demanda da minha área que chegar para mim. Aí eu abri o escritório, depois de 12 anos trabalhando para os outros. Mas imagina, você abriu com propriedade. Quando você fez isso, intelectual, você abriu... de propriedade intelectual. O corte pronto. Inclusive, por exemplo, propriedade intelectual, né? É claro, mesmo no INPE tem cursos gratuitos. E bons. Entendeu? E as pessoas não ficam nem sabendo, não se inscrevem. Instruída mesmo, viu? Entendeu? Gostei de ver. Vem comigo. O DL101, que é o do INPI, um genérico assim, de propriedade intelectual. É muito bom. Design gráfico, design industrial. É muito bom, pô. É super direito legal. autoral, tem tudo lá. Tem tudo lá. Eu faço vídeos pensando exatamente nisso. Faço zero pensando em receita. Não. É porque tem coisas que são muito básicas para um artista não saber. Precisa saber, cara. Você não sabe a diferença de uma obra e do fonograma. Eu tive que falei isso outro dia. Tive que explicar isso para uma juíza numa ação outro dia. De sentar e falar assim, obra é isso, fonograma é isso. Então aqui, o problema dessa ação não é a música. Aqui são os fonogramas. A obra é outra coisa. Esse cara aqui, ele tem direito da obra, mas ele não tem direito do fonograma. Ele tem que explicar isso para um juiz. Não, e assim, quando eu vou explicar para algum amigo artista, eu gosto de explicar de forma drástica. Eu gosto de explicar assim, ó, você sabe por que a Taylor Swift perdeu todos os fonogramas dela? Porque ela assinou o contrato e ela não sabe nem quem gerou o ISRC, aonde que tá, ou então entregou tudo. E aí? Então é isso que pode acontecer. Essa é a devida importância, não é só um código. Entendeu? Exatamente. É o RG da sua música. Quem é o pai, quem é a mãe? Você é o pai, você é a mãe? Então, assim, não entenda. Faça pela distribuidora, pelo amor de Deus. Não faça ISRC fantasma, pessoal. Dá um trabalho pra mexer depois. Pois é, e além disso, se tiver também execução pública, não vai arrecadar. E é tão simples você fazer um SRC na Abramos, na UBC. Toda a sociedade, inclusive isso, as sociedades são o ponto de maior fonte de informação. Se você acessar o portal da UBC, da Socimpro, da Abramos, vai ter lá um guia do que é obra, o que é fonograma. Excelente, educativo. Educativo, e ainda tem o guia das rubricas mensais e trimestrais, explicando tudo direitinho do que você vai receber. Então, assim,
a gente não tá no momento mais que se fala assim, eu não achei onde é, eu não sabia. Poxa, você tem pelo menos um amigo que tem um amigo que sabe. Ou me liga. eu ajudo também você em ser jurídico, tá, gente? Só conselhos. Então, assim, é importante tomar essa propriedade, né? Acho que isso me traz preocupação quando eu vejo que não sabem, mas conforto quando eu vejo que querem saber. É porque, assim, as gravadoras, as editoras, as majors, principalmente, tem contratos muito pesados, às vezes muito longos. Eu tô com um caso que chegou... Tem um termo jurídico que eu adoro, que são contratos leoninos. Eu adoro falar leoninos, isso. mas é isso. E são mesmo. Cara, eu tô com um caso que chegou, inclusive, essa semana, de um cara que veio aqui. De contrato, que a editora vai lá e coloca... Qual que é o prazo do contrato? O prazo é o tempo de vida da obra. Ou seja, o contrato vale por 2 vidas, pô. O cara morre, ainda tem mais 70 anos pra... Cara, não faz sentido. Eu sempre falo com todos os meus amigos, assim, antes de assinar qualquer contrato, isso é uma coisa que eu aprendi com o Dudu. Você imagina a melhor hipótese e a pior hipótese. Exatamente. Worst case scenario. Assim, o pior e o melhor, porque, tipo, aí você tá bom, deu 2 milhões, aí você fala, pô, o cara não fez nada pra ter 2 milhões comigo. Ele não merece. Vou processar ele, tirar ele desse contrato, ele não fez nada. Mas quem assinou foi você! E o pior também, né? Tipo, pô, o cara não fez nada, ninguém fez nada, a obra... A música morreu. A música morreu, nada foi lançado, eu quero sair, eu quero ir pra outra distribuidora, pra outra gravadora, pra outro empresário. Você assinou. Tá amarrado. E tá amarrado. Então, assim, as pessoas precisam... E antigamente, hoje né, não cara? existe mais, né? Porque a jurisprudência ficou mais pacífica nisso. Mas antigamente os contratos de obras futuras. Você fazia um contrato pra uma parada que não existe. Uma coisa é uma obra por encomenda. Falou, Bibi, escreve essa música pra mim, eu vou pagar por essa música e... Beleza, faz sentido. Mas antigamente era muito comum assim, Bibi, tudo que você escrever nos seus próximos 25 anos pertence a mim. E os caras assinavam. Agora é outro rolê, agora é compra de catálogo. Compra de catálogo. Mas a compra de catálogo, ela pode ser legal pra todo mundo. Se souber ajustar, negociar, ela pode ser legal pra todo mundo. Saber qual direito você vai não vende tudo, quais não precisa vender obras. 100%. Vende ali, porque se estão te oferecendo 1 milhão pelo seu catálogo, é porque ele vale muito mais. Então, assim, fica com uma parcelinha. Que seja de 10%, 50%, sei lá, né? Quando você vende tudo, cara... Aí amanhã, aquilo que você fatura hoje, 5 mil por mês, vai começar a faturar 500 mil por mês. E fala assim, porra, mas peraí. É porque alguém vai saber explorar. Então, Bibi, queria te agradecer muito pelo papo. Que foi uma aula. Uma aula. Eu acho que você é um... eu acho real que você tem feito um caminho muito parecido com o da Marília. O relógio não vai falar. O que você acha, Ciri? Poxa, eu agradeço muito, porque ela é um exemplo, assim, pra mim, muito grande, assim. E a paciência, a maturidade, a quantidade de composições, porque não é fácil. É o tempo inteiro você trabalhando com sentimento, você exteriorizando um sentimento, que às vezes não é o seu necessariamente. Você precisa entrar num mood de uma outra pessoa, tipo, tá, deixa eu ver o que a Sandy quer contar nessa história dela. E aí você tem que meio que montar um personagem, tipo, tá, então vou me colocar no lugar da Sandy, o que eu quero contar? Pô, aqui eu sou pra caralho, sou filho do Chororó, que massa. E você vai contando todo um negócio. E você abdicar, ainda que provisoriamente, do seu projeto como cantor, não abdicar, mas ir a passos mais curtos, assim, trabalhando uma outra frente, que foi exatamente o que a Marília fez. Espero muito que você tenha tanto sucesso quanto, tantas músicas quanto, porque é muito bonito de acompanhar. Passei a acompanhar um pouco mais de perto recentemente. Quando você mandou o primeiro áudio para mim lá falando do evento, falou, pô, desculpa, tô 15 dias atrasado aqui. Passou porque aconteceu tanta coisa, sei lá o quê. Aquele dia eu tinha acabado de ver uma foto sua com sua mãe num balão, assim. E aí, você falou, pô, que legal, eu queria muito que você fosse no evento. Eu até mandei mais uma cutucada, falei, pô, Bibi e tal. E aí, quando você foi, eu fiquei muito feliz de você ter subido no palco. Ali foi um dia muito especial pra gente, que eu queria ter gente que eu gosto, que eu admiro perto, assim como aqui no podcast. Aqui
Não trago ninguém comprado, ninguém que fica se oferecendo. Aqui vem gente que eu quero trazer. Às vezes a pessoa até se oferece, mas eu já quero. Aí tudo bem. Mas, via de regra, eu chamo as pessoas que eu quero trazer, contar história. Algumas histórias eu conheço mais, outras eu conheço menos. Mas eu quero poder contar isso pro mundo de alguma forma, assim. Você conta as suas histórias através da caneta. Eu hoje só escrevo pro meu projeto. Eu não tenho essa capacidade toda de abrir tanto, mas acabei achando uma outra forma de contar algumas histórias, e obrigado por ter trazido a sua. Poxa, eu que agradeço, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de voltar a ter união, né, esse momento após o fim da pandemia, eu sinto que as pessoas estão muito mais conscientes da força da cultura, da força da música, da importância disso. E a classe artística está realmente voltando a se unir um pouco mais, a querer fazer novos projetos, a acreditar em novas coisas. E embora a gente tenha tantas tendências mercadológicas, eu acho que as pessoas estão realmente voltando a ser mais fiel à parte de propósito mesmo, sim. Assim. Às vezes eu me sinto até meio um budinha, um unicórnio que eu fico falando essas coisas, mas é porque eu genuinamente acredito nisso, né? Eu acredito nessa conexão, assim, do divino. A música é um tipo de sagrado que se manifesta na gente, né? Fica pra sempre. Que fica pra sempre. Imagina, as músicas que a gente nem vai estar aqui e as nossas músicas vão, né? Assim, então é muito além da gente. É um impacto, assim, quando a gente cria uma música, a gente não sabe como essa música vai cair na vida de alguém, né? A pessoa às vezes está passando por um momento difícil, ou então a pessoa está só preocupada com alguma conta, com um boleto, toca uma música que ela quer dançar e ela esquece. Né? Então, assim, a música é um instrumento de transformação energética. Então, seja uma música de entretenimento, uma canção, um MPB, um sertanejo, um funk, ela está fazendo isso. Então, a gente ser instrumento desse tipo de mudança me dá muita gratidão. E eu fico muito feliz com iniciativas como a sua, de fazer o podcast, trazer a galera para abrir, para falar sobre o processo artístico, porque eu acho que a gente precisa entender o nosso valor, né? A gente vem de um país que não tem um histórico de valorizar a arte, de valorizar a cultura, então a gente não se sente no lugar de também nos valorizarmos, né? Sim. E enquanto isso, a gente aprecia várias pessoas de outros países, do outro lado do mundo, e fala que os caras são fodas. Mas eu te falo uma coisa, nossa galera, meus amigos, essa galera que faz música nesse país, todo mundo é foda, cara. Alto nível. Todo mundo, assim, é foda não só pelo talento, mas porque faz com verdade, assim. Eu acho que às vezes eles nem são tão foda lá fora, funciona. Só são mais organizados. Ou não, ou às vezes, além da organização, eles só têm a coragem de dizer. É verdade. Né? E às vezes a gente ainda não tem. Mas o americano nisso ele é muito bom, de tratar a música como um business. Assim, aqui às vezes a gente fica um pouco mais na emoção, assim, o artista ele tem um emocional mais aflorado do que o comercial. Mas eu acho que é isso da forma de lidar com o ego. Se um jovem rapper sentar aqui, americano, de 15 anos, falar que ano que vem ele vai ser o número 1 do mundo, todo mundo vai falar assim, foda, caraca, o cara tá com sangue nos olhos. Aí se um brasileiro fala isso, a gente fala, o cara se acha. Entendeu? Então a gente quando ele chega lá, e vai sofrer mais ainda, que a galera vai meter o pau mesmo. Falar, isso aí, lá, sei lá, comprou o espaço. O que eu falo é, cara, apoie a música, apoie a arte, de como você puder, sabe? Seja ouvindo a sua música, seja entendendo os passos criativos que antecedem o lançamento dessa música, mas seja principalmente emanando coisas boas para isso, sabe? Sim. Entendendo que a gente tem, sim, esse potencial. Nossa, eu tô tão feliz com tudo que tá acontecendo, assim, tô aqui com você celebrando, assim, esse momento da minha vida, da minha carreira, e principalmente entendendo que é só o começo. E a minha criança, que era sonhadora, hoje ela não tem só sonho, ela tem objetivo, assim. Tem muitas realizações coisas que realizações. Cara, e é aquela velha máxima, assim, é uma frase clichê, mas eu acho muito boa, que quem vive de música vive para sempre. Então, e você nova, tem aí já um background, um histórico imenso, e eu quero acompanhar de pertinho. E quando for lançar o álbum, chama nós. Pode deixar, estaremos juntos. Muito obrigada, viu? Pelo espaço, pelo papo. E vamos! Boa. Valeu, gente. Obrigado. Mais episódio da 3ª temporada. Check. Double check agora. Valeu, gente. Beijo.